exercício de química e o assunto é estequiometria. Ele vem e fala assim, ó, 100 centímetros cúbicos de propano. Calma aí, então vamos dizer o propano? O propano é o quê? É um hidrocarboneto com 3 carbonos e o resto você completa com hidrogênio, né? Lembrando que cada carbono tem que ter 4 ligações, então eu completo com hidrogênio até cada carbono ficar com 4 ligações aqui no nosso propano, que não tem nenhuma ligação dupla. É um alcano. Ok. Então, esse aqui é o propano. Vamos escrever a fórmula dele aqui? O propano é o C3H8. Se você contar os hidrogênios, ele vai dar 8. Bom, e aí o que acontece? Ele está falando que o propano vai reagir com quem? Vamos ler. Ele vai ser misturado com oxigênio. Então, com oxigênio. Isso aqui é uma combustão. Se eu estou adicionando oxigênio num composto orgânico, é uma combustão. E ele pergunta qual é o volume de gás total que vai permanecer no final da reação, assumindo que todo o volume de gás está sendo medido na mesma temperatura e pressão. Bom, primeiro eu vou ter que prever a reação. Uma combustão completa vai gerar o quê? Sempre vai gerar CO2 e água. E agora tem que fazer o balanceamento da estequiometria. Vamos balancear essa estequiometria aqui junto, senão não resolve o exercício. Eu tenho 3 carbonos de um lado, então ponho 3 carbonos do outro. Aí eu tenho, vou colocar o número 1 aqui, 8 hidrogênios de um lado, tem que ter 8 hidrogênios do outro. E aí eu vou balancear agora os oxigênios. Eu tenho 4 mais 6, então 4 mais 6 vai dar 10. Então eu ponho aqui 5 oxigênios para dar 10 átomos de oxigênio. Beleza, fiz o balanceamento. Ok, e agora o que acontece? Bom, o exercício está nos falando que de oxigênio nós temos aqui disponível para fazer reação 900 centímetros cúbicos. De C3H8 propano nós temos disponível 100 centímetros cúbicos. Quando ele vem e dá assim um volume, lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, tá? Isso aqui não vai ser útil para o exercício, mas lembrando isso aqui também, quando ele nos dá volume, a gente tem que lembrar de uma coisa. Se eu for lá na fórmula PV igual a nRT, só para explicar meu raciocínio aqui, se eu tiver uma pressão constante, uma temperatura constante, o R é uma constante, né? Então, quanto maior for o meu número de mol, maior vai ser o meu volume. Quanto menor for o meu volume, menor vai ser o número de mol. Ou seja, se ele deu volume, ele é diretamente proporcional ao número de mols. Por isso, eu consigo prever aqui, só pela estequiometria, qual vai ser o volume de produto gerado. A proporção vai ser a mesma, tá? Então eu posso dizer aqui que os volumes seguem a mesma lógica da proporção estequiométrica, porque a proporção estequiométrica foi feita em número de mols. Então aqui nós temos a proporção estequiométrica escrita e aí a gente pode inferir algumas coisas. Então assim, vamos lá, chega de filosofar e vamos para colocar a mão na massa? Muito cuidado com uma coisa. Se ele está dando quantidades, existe um risco dele ter dado reagente em excesso. Se ele deu reagente em excesso e você começa já a fazer regra de 3 para ver quanto vai dar produto, pode dar errado. Então, primeira coisa, quando você tem um exercício, que você tem que calcular quanto foi gerado. Tá? Que na verdade, ele pergunta quantos mols de gás vai ter no final. Você vai ter que calcular quanto foi gerado. Se você tem que calcular quanto foi gerado, veja se tem alguém que está em excesso. Como que eu vejo se alguém está em excesso? Bom, aí o meu conselho vai ser, se você tem um olho que bate rápido e consegue perceber que está em excesso, segue a vida e vai adiante.
Caso você tenha alguma dificuldade com isso, faça passo a passo. Então, ó, o primeiro passo que você vai fazer aqui vai ser o seguinte: ver se C3H8 está em excesso. Segundo passo, você vai ver se o O2 está em excesso. E assim, gente, eu tenho só dois reagentes aqui. Se um estiver em excesso, o outro não está. Então, o que você vai ver? Você vai escolher um desses dois passos e vai fazer uma análise. Se a resposta de um desses dois passos for sim, a do outro vai ser não, porque só um dos dois pode estar em excesso. E aí, o que é mais fácil de enxergar aqui? É mais fácil de enxergar se o O2 está em excesso. Por quê? Porque o número que tem aqui é maior, tá? Então, assim, a gente vai analisar se o O2 está em excesso. Como que eu analiso? Bom, eu vou pensar assim. Nas condições normais, um propano, um C3H8, vai precisar de 5 O2. Tá? Então, essa regra de 3 aqui significa precisa de 5 O2. Nós temos 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos de propano precisaria de quantos oxigênio para reagir completamente? Precisaria, ó, aqui essa regra de 3 ela é mais tranquila, eu multiplico por 100 para chegar na resposta. Precisaria de 5 vezes 100, de 500 centímetros cúbicos de O2. Olha, então qual que é a conclusão que eu tiro disso? Eu tiro a conclusão que para eu conseguir reagir todos esses 100 centímetros cúbicos de propano, eu precisaria apenas de 500 centímetros cúbicos de O2. Ou seja, se eu precisaria de 500, isso significa que o oxigênio está em excesso. Ó, então aqui 500 centímetros cúbicos reage. O que falta para 900, que vai dar 400 aqui para completar a soma, é o que sobra. Tá? Isso aqui significa, se tem sobra, significa que esse cara aqui está em excesso. Se esse cara aqui está em excesso, significa que o outro cara é o reagente limitante, tá? Então, é muito mais fácil a gente entender o conceito de reagente em excesso e reagente limitante assim na prática, olhando esses valores, tá? Então, agora a gente vai resolver considerando o que reage. O que sobra a gente deixa anotado para voltar no final do exercício, para falar que sobrou. Na verdade, até existe uma coisa bem legal que é uma tabela. Essa tabela pode ajudar você a organizar o pensamento, que ela é assim, ó. Eu tenho o início, eu tenho a quantidade no início, a quantidade que reage, a quantidade que forma e a quantidade no final. Ó, então, na nossa tabela aqui, a gente está fazendo a reação inteira. Vamos lá. A gente tem C3H8 mais O2, já coloco os coeficientes, dando CO2 e água. Essa tabela vai te ajudar a organizar o teu raciocínio, tá? Então, a gente faz aqui as colunas para representar a quantidade de cada um deles, tá? E aí é o seguinte. Vamos colocar as proporções estequiométricas para deixar bem bonito. 1 para 5 para 3 para 4. Ó, no início, eu tenho quanto de C3H8?
No início, eu tenho 100 centímetros cúbicos. Aqui põe a quantidade que ele deu mesmo. De oxigênio, eu tenho quanto? Tenho 900 centímetros cúbicos. Essa tabela não vai deixar você errar, tá? É muito boa para organizar o pensamento. No início, tem produto? Não, tem 0 de produto. E aí, reage. Ó, a gente viu que tem um reagente limitante. O reagente limitante, ele é sempre 100% consumido. Tá? Então, se ele for 100% consumido, tudo que eu tinha no início vai ser reagido, vai reagir. Já o oxigênio é o cara que está em excesso. Vai sobrar 400 e vai reagir 500. Então, eu vou colocar aqui que reage quanto? 500. Ah, eu já posso vir aqui dizer que no final sobrou 400. Tá? Então, muito importante. Ah, e o C3H8 reagiu tudo, né? Então, no final tem 0. Ok. Forma. Agora a gente calcula quanto vai formar de produto. Aí, para isso, quanto forma de produto, a gente usa a proporção estequiométrica. Se eu reagir 100 de C3H8, eu vou formar quanto de CO2? Você pode fazer uma regra de 3, ó. 100 centímetros cúbicos de C3H8 está para quanto de CO2 se 1 C3H8 gera 3 CO2. Você pode fazer regra de 3, mas você também pode fazer direto, né? 1 gerou 3, multiplica por 3. Então, 100 que reagiu, multiplicando por 3 vai dar 300. Ó, o coeficiente estequiométrico da água aqui, multiplicando o 100 por 4, vai dar 400 gerado. Sempre aqui você vai considerar o que reagiu para fazer a sua regra de 3, para calcular quanto tem de produto. Tá? Mas perdão que a minha tabela aqui, na verdade, ó, eu estou já preenchendo a coluna do que foi formado. Isso aqui foi formado, o produto foi formado, tá? Perdão, tá? E aí, na verdade, nada de produto reage, porque não tem produto lá no começo da reação, é só o que reagiu. E formou-se 300 centímetros cúbicos de CO2 e 400 centímetros cúbicos de H2O. Tá? Aqui não é formado nada, porque o reagente não se forma, só se forma produto na reação. E no final nós vamos ter o que? Ó? A coluna do final, ela vai ser mais ou menos assim, ó. É o início menos o que reagiu mais o que formou. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, 0. 0 é o que? É o início, 100, menos o que reagiu. Então, menos 100, mais o que formou, mais 0. 100 menos 100 mais 0, deu 0. Aqui, ó, 900. Era o início menos o que reagiu. 900 menos 500 deu 400. Mais o que formou, 400. Aqui, ó, CO2. É o início, que é 0, menos o que reagiu, 0, mais o que formou, mais 300. Então, no final, nós temos aí 300 centímetros cúbicos de CO2 formado. Da mesma forma, para a água, temos 400 centímetros cúbicos formados. E aí, qual que foi a pergunta do exercício? A pergunta do exercício foi: quantos centímetros cúbicos de gás tem no sistema? Tá? Esse sistema é como se fosse um potão aí tampado, onde reagiu e onde sobrou também um pouco do reagente. Quanto que tem no final? Total. Qual que é o volume de gás total no final? Você vai somar o que sobrou aqui. 0 mais 400 mais 300 mais 400, você vai ter 1.100 centímetros cúbicos. Essa é a resposta do exercício. Gabarito letra E. Espero ter contribuído aí para você.